dos Estados Unidos, como ele se formou? Bom, é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Carol, sou formada em História. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já vai se inscrevendo para você não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui. E vamos ao vídeo de hoje. Bom, os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos, na verdade, para vocês entenderem, que vocês precisam também entender esse contexto. O que estava acontecendo? Bom, os portugueses e os espanhóis estavam naquela corrida, né? A famosa corrida da conquista das Américas. E na verdade, assim, tanto a América do Sul quanto a América Central, elas forneciam tudo aquilo que Portugal e Espanha queriam, né? Que era o ouro, que era uma terra boa para plantar, uma terra propícia para o plantio, né? E, enfim, a América do Norte, que eles tinham conhecimento, né? Claro, descobriram também a América do Norte, mas lá não tinha tanto ouro, não tinha tanta prata, né? E a América Central e a América do Sul ofereciam mais isso. E a terra deles, o solo, era muito árido, então também não era bom para o plantio. E aí, meio que a Inglaterra também queria uma fatia das Américas. Mas o que sobrou para a Inglaterra foi realmente os Estados Unidos e o Canadá, né? E eles não tinham nada assim, não tinham muita coisa, na verdade, para ser explorada. Eles até tinham coisa para explorar, mas não tinham muita coisa assim que era do interesse da coroa na época. E aí Portugal e Espanha dividiram o território da América Central e da América do Sul entre eles, e ficou sobrando ali os Estados Unidos e o Canadá para a Inglaterra e depois, mais tarde, a França. Tem uma parte ali no Canadá que fala francês também, que a França também se meteu. Mas assim, antes da colonização, a gente precisa também entender o que estava acontecendo lá na Inglaterra na época. Bom, estava acontecendo o seguinte, uma reforma protestante. Porque assim, o rei Henrique VIII, ele gostava de ter muitas mulheres, e aí ele queria casar novamente. E a Igreja Católica, ela só permite um casamento, não pode se casar mais vezes. Ele não gostou disso, tá? Ele não gostou e aí ele decidiu criar uma igreja pra ele, que ele pudesse se casar mais vezes. E aí ele criou a Igreja Anglicana. Basicamente isso. Só que, e aí tem aquela coisa, né, de que assim, a religião do rei é a religião que todos tinham que seguir, né? Então todos, o rei virou anglicano, agora, enfim, são anglicanos, nós temos que se converter também ao anglicanismo. Acho que é anglicanismo. Enfim, e aí todos tinham que virar anglicanos. Só que aí tinha os que não queriam virar anglicanos. E aí a gente vai ter a reforma protestante, onde a gente vai ter os protestantes, onde a gente vai ter os cristãos, que vão ser perseguidos pelos anglicanos. E aí é uma das coisas que levam as pessoas a quererem sair da Inglaterra, a quererem realmente ir para a América e começar uma nova vida. Fora isso, a gente vai ter o cercamento dos campos. O que é o cercamento dos campos? Aonde as terras que eram livres passam a ter proprietários. Basicamente uma reforma agrária. Podemos encaixar isso numa reforma agrária, né? Aonde as terras que eram livres para o plantio passam a se tornar uma propriedade privada e as pessoas já não podem mais usar daquelas terras, e muitas pessoas até vão ser expulsas, né? Tipo assim, as terras que não eram documentadas, enfim, que não tinham meio que um dono e as pessoas moravam naquela terra ou plantavam naquela terra, vão ter que arrumar outro canto para morar, para plantar, enfim, porque aquela terra vai passar a ter um dono. E elas vão ser, tipo, meio que expulsas. Com
Com isso, a gente vai ter também a famosa Revolução Industrial, né? Que é basicamente quando as pessoas param, deixam as suas vidas no campo para irem trabalhar nas indústrias. Só que isso também não vai ser legal, isso também não vai ser, não vai ser uma coisa muito saudável, né? Dá um baque nas pessoas e as cidades, os grandes centros começam a se tornar realmente muito grandes e começa a ter muitos problemas nas cidades, começa a ter muitos problemas realmente. E aí, o que acontece? Ir para a América começa a se tornar meio que uma esperança, né, para as pessoas, enfim, começarem uma vida nova, né? A rainha Elizabeth I, que vai ser também filha, inclusive, do rei Henrique VIII, ela vai começar a incentivar as pessoas a irem para América. Ela começa um programa ali, uma campanha realmente incentivando essas pessoas a irem colonizar a América, tá? E aí o que acontece? As pessoas vão e vai ter uma primeira expedição para a América, para a colonização, em 1584 e 1587, tá? Vão ter ali as primeiras pessoas que vão ir, e aí vai ser até fundado o estado da Virgínia. E o estado da Virgínia, ele tem esse nome, estado da Virgínia, realmente em homenagem à Rainha Elizabeth I, que é a Rainha Virgem, porque a Rainha Elizabeth I não se casa, então eles é considerado, né, chamam até ela de a Rainha Virgem. Uma das expedições mais famosas vai ser a Mayflower. A expedição Mayflower, ela vai se tornar muito famosa porque ela vai levar, digamos que, os pais peregrinos para esse território da América. Existem várias lendas, inclusive, sobre os pais peregrinos, que são os primeiros a colonizarem, enfim, de fato, a América, tá? E essa expedição, ela se tornou muito famosa porque existem várias lendas sobre eles, inclusive até o Dia de Ação de Graças. Porque assim, eles foram pra América sem nada, tá? Sem nada, com uma mão na frente e a outra atrás. E eles, de fato, passaram por muitos perrengues, tanto que muitos deles, inclusive, até morrem de doenças e tudo mais, tá? Porque lá não tinha nenhum recurso e eles foram pra lá pra começar do zero. E aí, gente, que daí, depois de muito tempo, né, depois de todos esses perrengues, eles comemoram, eles têm ali o primeiro dia de ação de graças, que inclusive até aparece como uma crítica num dos filmes da família Addams, que a Wandinha até faz uma crítica a esse dia. Porque aparece eles comemorando com os indígenas da região, né, com os nativos americanos. E assim, não é nada daquilo, tá, gente? Não tem nada de. não tem nada de bonzinhos aqui e tudo mais. Não, foi uma batalha travada entre os ingleses e os nativos americanos daquela região. Mas assim, e aí eles passam, né, depois de tanto perrengue, eles fazem um dia de ação de graças que é para comemorar a colheita boa que eles tiveram, enfim, para comemorar que eles estavam ali. E até hoje se é comemorado o dia de ação de graças, mas começou lá em 1600, ela vai cacetada na colonização, né, nos primórdios ali da colonização da América. Assim, eles tinham uma batalha muito travada, né, com os indígenas de lá, porque os ingleses eles não eram nem um pouco amigos, e eles de fato eram muito mal vistos pelos indígenas. Eles eram meio violentos, né, meio violentos. Mas aí a gente vai ter, não sei se vocês já escutaram, ouviram falar, sobre a história da Pocahontas. Vou contar aqui resumidamente para vocês. Pocahontas era a filha de um dos líderes do povo Powhatan, né, da tribo Powhatan. E aí ela se casa com John, eu não sei falar o sobrenome dele, gente, John Rifle. Enfim, ela se casa com John Rifle lá. E aí é que eles dão ali uma apaziguada, sabe? A Pocahontas dá uma apaziguada ali na briga com os ingleses.
Mas o fato é que nem ela conseguiu dar conta de tudo isso. E os Powhatans, não sei se eu tô falando certo, mas enfim, eles acabam sendo, como é que eu posso dizer isso? Exterminados, será que fica bom? Pelos ingleses. Os ingleses deram fim realmente neles. Assim como em milhares de tribos indígenas e milhares de indígenas que foram violentamente, brutalmente mortos pelos ingleses. Aí chegam os franceses. Os franceses também querem uma fatia desse bolo, assim como os holandeses também mais tarde vão querer uma fatia desse território, né? Mas enfim, o que acontece? Os franceses chegam e aí eles vão ficar do lado dos indígenas. Eles vão se juntar com os indígenas para tentar expulsar os ingleses daquele território. Tá? E aí a gente vai ter uma guerra aí mais tarde que vai ser travada, que vai ser a Guerra dos 7 anos. No próximo vídeo eu falo aqui pra vocês sobre essa Guerra dos 7 anos e sobre a formação das 13 colônias. Mas o que de fato acontece é que eles se juntam para tentar acabar com os ingleses. E aí eles travam uma guerra. Os franceses, os indígenas, mais tarde até os holandeses se juntam para travar essa guerra. E aí, gente, vai chegar o famoso George Washington e o Benjamin Franklin. Vão formar as 13 colônias, que eu vou falar para vocês aqui num próximo vídeo, tá? Mas enfim, a Guerra dos 7 Anos, ela vai acabar em 1763, com um tratado lá em Paris, o Tratado de Paris, que vai determinar que os ingleses se tornem os governantes, até porque eles foram os primeiros a chegarem lá, né? Mas enfim, vai ter uma parte 2 também aqui na próxima semana para falar sobre as 13 colônias e essa Guerra dos 7 anos. Então, portanto, é muito importante que vocês se inscrevam para vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima!